Hoje vamos conhecer a história de Abraão, o patriarca comum das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Em cada uma dessas religiões, Abraão desempenha um papel fundamental. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. A história da vida de Abraão, conforme narrada no livro de Gênesis, gira em torno dos temas de descendência e terra. Deus o chamou para deixar a casa de seu pai Terá e se estabelecer na terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. Essa promessa foi posteriormente herdada por seu filho, Isaque, enquanto seu meio-irmão Ismael também recebeu a promessa de ser o fundador de uma grande nação. Abraão comprou um túmulo, a Caverna dos Patriarcas, em Hebrom, para ser o túmulo de sua esposa Sara, estabelecendo assim seu direito à terra. Na segunda geração, seu herdeiro Isaque se casou com uma mulher de sua própria família, excluindo assim os cananeus de qualquer herança. Após a morte de Abraão, Isaque recebeu todos os bens de Abraão, enquanto os outros filhos receberam apenas presentes. Ao contrário de muitas histórias que têm um enredo unificado com conflito e resolução ou problema e solução, o ciclo de Abraão não segue esse padrão. As diferentes partes do ciclo de Abraão muitas vezes estão soltas e não seguem uma sequência lógica tradicional. No entanto, o que une todas essas partes é a presença de Abraão como ator ou testemunha e os temas recorrentes de descendência e terra. Esses temas são estabelecidos em Gênesis 11, versículos 27 a 31, que fala sobre a esterilidade de Sara, e em Gênesis 12, versículos 1 a 3, onde Abraão é instruído a deixar a terra de seu nascimento para a terra que Deus mostrará a ele. Em resumo, o ciclo de Abraão não segue o padrão de narrativa tradicional, mas é unificado pela presença de Abraão e pelos temas essenciais de descendência e terra. Terá foi o pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Harã, por sua vez, foi o pai de Ló, que era sobrinho de Abrão. A família toda vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Infelizmente, Harã faleceu em Ur dos Caldeus, e foi nesse ponto que a vida de Abrão tomou um rumo notável. Ele se casou com Sarai, mas ela era estéril, o que era uma fonte de tristeza para eles. A reviravolta aconteceu quando Deus instruiu Abrão a deixar sua terra natal e parentes para se dirigir a uma terra que ele lhe mostraria. Deus fez promessas extraordinárias a Abrão, incluindo a promessa de fazer dele uma grande nação e abençoar aqueles que o abençoassem, além de amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Abrão tinha 75 anos quando ele, Sarai, Ló e todos os bens e pessoas que haviam adquirido partiram de Harã em direção a Canaã. Eles se estabeleceram temporariamente em Siquém, na terra de Canaã, antes de Abrão erguer uma tenda entre Betel e Ai, onde construiu um altar. Devido à escassez de alimentos, Abraão, Ló e suas famílias decidiram viajar para o Egito em busca de ajuda. No entanto, Abraão tinha uma preocupação. Ele temia que, devido à grande beleza de sua esposa Sarai, os egípcios a quisessem para si e o matassem. Para evitar isso, Abraão pediu a Sarai que dissesse que ela era sua irmã em vez de sua esposa, na esperança de que isso evitasse problemas. Quando chegaram ao Egito, os oficiais do faraó ficaram impressionados com a beleza de Sarai e a levaram para o palácio, presenteando Abraão com bens em troca. No entanto, Deus enviou pragas sobre o faraó e sua casa como um aviso, fazendo com que o faraó investigasse a causa desses problemas. Foi quando ele descobriu que Sarai, na verdade, era casada com Abraão. Furioso com a mentira, o faraó ordenou que Abraão e Sarai deixassem o Egito. Depois de serem expulsos do Egito, Abraão e Ló retornaram à região de Betel e Ai, no Neguev. O problema que surgiu foi que os rebanhos consideráveis de Abraão e Ló estavam pastando nas mesmas terras. Isso levou a conflitos entre os pastores designados para cuidar do gado de cada família. Essas disputas se tornaram tão problemáticas que Abraão tomou a iniciativa de resolver a situação. Ele propôs a Ló que escolhesse uma área separada, seja à esquerda ou à direita, para evitar conflitos entre parentes. Ló optou por ir para o leste, para a planície do Jordão, uma região bem irrigada que se estendia até Zoar. Lá, ele se estabeleceu nas cidades da planície, incluindo perto de Sodoma. Por outro lado, Abraão escolheu que iria para o sul, até Hebrom, onde se instalou na planície de Manre, e construiu outro altar para adorar a Deus. Ló é capturado durante uma rebelião das cidades do Rio Jordão, Sodoma e Gomorra. Durante essa rebelião contra o reino de Elão,
as forças elamitas invadem a região e levam Ló, juntamente com toda a sua família, como prisioneiros. Ló estava morando nas proximidades do reino de Sodoma na época, tornando-se um alvo fácil. No entanto, uma pessoa consegue escapar e conta a Abraão o que aconteceu. Assim que recebe a notícia, Abraão age rapidamente. Ele reúne 318 servos treinados e parte em perseguição ao exército elamita, que já estava desgastado após a batalha de Sidim. Ao alcançá-los em Dan, Abraão elabora um plano de batalha, divide sua força em várias unidades e realiza um ataque surpresa durante a noite. Eles não apenas libertam os cativos, mas também perseguem e derrotam o rei elamita Quedorlaomer em Obá, ao norte de Damasco. Lá, sua família, suas posses e todos os bens de Sodoma que haviam sido levados são recuperados. Ao retornar vitorioso, Abraão é saudado pelo rei de Sodoma no vale de Savé. Além disso, Melquisedeque, o rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, traz pão e vinho e abençoa Abraão e Deus. Em agradecimento, Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo o que conquistou na batalha. Quando o rei de Sodoma oferece a Abraão todas as riquezas, ele recusa, exceto pela parte a que seus aliados têm direito. Abraão recebe uma visão do Senhor e faz um pacto com Deus. Nessa visão, o Senhor repete a promessa de que Abraão e sua descendência herdarão uma terra e terão descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. É um momento de grande significado na jornada de Abraão. Abraão e Deus realizam uma cerimônia de pacto, selando essa promessa de uma maneira solene e sagrada. Além disso, Deus revela a Abraão detalhes sobre o futuro do povo de Israel, incluindo o período de escravidão no Egito. Deus também descreve a terra que a descendência de Abraão um dia reivindicará. Esta terra inclui territórios ocupados por várias nações, como os quenitas, quenizeus, cadimoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gergeseus e jebuseus. Depois de 10 anos vivendo em Canaã e ainda sem filhos, Abraão e Sarai estavam perplexos sobre como ele se tornaria o pai de nações, como Deus havia prometido. Foi nesse momento que Sarai teve uma ideia. Ela ofereceu sua escrava egípcia, Hagar, a Abraão, com a esperança de que Hagar pudesse dar a ele um filho. Quando Hagar engravidou, as coisas se complicaram. Ela começou a desprezar sua senhora, Sarai, e em resposta, Sarai a tratou com dureza. Isso levou Hagar a fugir para o deserto. Lá, um anjo do Senhor apareceu a Hagar e a aconselhou a retornar ao acampamento de Abraão, prometendo que seu filho seria como um jumento selvagem, sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. O anjo também disse a Hagar para chamar seu filho de Ismael. Esse encontro inspirou Hagar a chamar Deus de El-Roi, que significa "Tu és o Deus que me vê". A partir desse dia, o poço onde Hagar teve essa experiência foi chamado de Beer-Lahai-Roi, que significa "o poço daquele que vive e me vê". Hagar seguiu as instruções do anjo e voltou para sua senhora para dar à luz a Ismael. Na época do nascimento de Ismael, Abraão tinha 86 anos. 13 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos, Deus fez uma declaração que mudaria tudo. Ele renomeou Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Essa foi uma promessa de que Abraão seria o pai de muitos descendentes, uma promessa notável. Além disso, Abraão recebeu instruções para um pacto especial, conhecido como o Pacto das Peças, no qual a circuncisão se tornaria um sinal dessa aliança. Mas as surpresas não pararam por aí. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara e a abençoou, dizendo que ela daria à luz a um filho. Essa promessa era extraordinária, considerando que Abraão tinha quase 100 anos e Sara 90 na época. Abraão, embora incrédulo inicialmente, teve fé e obedeceu a Deus. Imediatamente após seu encontro com o divino, ele ordenou que todos os homens de sua casa, incluindo ele próprio com 99 anos e seu filho Ismael com 13 anos, fossem circuncidados. Um dia, quando o calor do dia estava mais intenso, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda sob os carvalhos de Manre. Nesse momento, ele olhou para cima e viu 3 homens na presença de Deus. Abraão imediatamente correu ao encontro deles, curvou-se ao chão para recebê-los e ofereceu lavar seus pés e servir-lhes um pedaço de pão, o que eles aceitaram com gratidão. Abraão apressou-se a pedir a Sara que preparasse bolos com farinha fina e deu instruções a um servo para preparar um bezerro escolhido. Ele apresentou aos visitantes coalhada, leite e o bezerro,
servindo-os sob uma árvore enquanto eles se alimentavam. Durante essa refeição, um dos visitantes revelou a Abraão que, no próximo ano, quando retornasse, Sara teria um filho. Enquanto estava na entrada da tenda, Sara, que ouviu a conversa, riu consigo mesma com incredulidade, pois a ideia de ter um filho em sua idade era surpreendente. O visitante, percebendo o riso de Sara, questionou por que ela riu ao pensar que teria um filho em sua idade, enfatizando que para Deus nada é impossível. Assustada, Sara negou que tivesse rido. Depois de uma refeição com seus 3 visitantes especiais, Abraão os acompanha até um lugar alto de onde podem ver as cidades da planície. Aqui, eles discutem o destino de Sodoma e Gomorra, devido aos pecados terríveis que haviam levado Deus à ação. Uma vez que o sobrinho de Abraão, Ló, vivia em Sodoma, Deus revela seus planos de confirmar e julgar essas cidades. Neste ponto, os 2 outros visitantes partem em direção a Sodoma. Abraão então se volta para Deus e começa a suplicar de forma decrescente, perguntando se Deus pouparia a cidade se pelo menos 10 pessoas justas fossem encontradas. Deus concorda, prometendo não destruir a cidade por amor a essas poucas pessoas justas. Entretanto, quando os 2 visitantes chegam a Sodoma, eles planejam passar a noite na praça da cidade. Mas Ló, o sobrinho de Abraão, insiste que eles fiquem em sua casa. No entanto, a cidade se reúne do lado de fora da casa de Ló e exige que ele entregue seus convidados para que eles possam conhecê-los, entre aspas. Ló oferece suas filhas virgens em vez dos convidados masculinos, mas a multidão rejeita e tenta invadir a casa de Ló. Isso confirma a maldade da cidade e sinaliza sua destruição iminente. Na manhã seguinte, Abraão retorna ao lugar onde tinha estado diante de Deus, olha para Sodoma e Gomorra e vê que as cidades foram consumidas por fogo e fumaça, pois nem mesmo 10 justos foram encontrados. Abraão foi para uma terra que a Bíblia chama anacronicamente de Terra dos Filisteus. Abraão se estabeleceu entre Cádiz e Sur. Durante sua estadia em Gerar, Abraão afirmou que Sara era sua irmã, não sua esposa. O rei Abimeleque, ao descobrir isso, mandou trazer Sara até ele. Foi então que Deus apareceu a Abimeleque em um sonho e o alertou que tomar Sara resultaria em morte, pois ela era esposa de outro homem. Abimeleque defendeu sua inocência, argumentando que Abraão havia dito que eram irmãos. Deus reconheceu a retidão de Abimeleque e o avisou para devolver Sara a Abraão. Caso contrário, ele e sua casa seriam destruídos. Abimeleque soube que Abraão era um profeta que poderia interceder por ele. No dia seguinte, Abimeleque confrontou Abraão sobre a situação e o questionou sobre o perigo que trouxera ao reino. Abraão respondeu que ele pensava que não havia temor a Deus naquele lugar e que o matariam por causa de Sara. Ele também justificou seu engano, explicando que Sara era sua meia-irmã. Abimeleque então devolveu Sara a Abraão, deu-lhe presentes e permitiu que Abraão escolhesse onde se estabeleceria em suas terras. Além disso, Abimeleque deu 1000 peças de prata como prova da inocência de Sara. Abraão orou por Abimeleque e sua família, e Deus, que havia ferido as mulheres de Abimeleque com esterilidade, atendeu à oração. Depois de um tempo na terra dos filisteus, Abraão e Abimeleque fizeram um pacto, e Abraão plantou uma floresta de tamariscos em Beersheba, invocando o nome do Senhor, o Deus Eterno. Conforme profetizado no ano anterior em Manre, Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão, exatamente no primeiro aniversário do pacto da circuncisão. Abraão tinha impressionantes 100 anos quando seu filho, a quem chamou de Isaque, nasceu. E de acordo com a tradição, Abraão circuncidou Isaque quando ele tinha apenas 8 dias de vida. Para Sara, a ideia de dar à luz e amamentar uma criança em idade tão avançada era tão surpreendente que a fez rir de alegria, declarando: Deus me fez rir, e todos que ouvirem rirão comigo. Isaque cresceu, e no dia em que ele foi desmamado, Abraão organizou uma grande festa para celebrar a ocasião. No entanto, durante a festa, Sara notou que Ismael zombava de Isaque, o que iniciou o esclarecimento do direito de primogenitura de Isaque. Ismael tinha 14 anos quando Isaque, o filho de Abraão e Sara, nasceu. Quando Sara viu Ismael zombando de Isaque, ela pediu a Abraão que enviasse Ismael e sua mãe, Agar, embora. Ela declarou que Ismael não compartilharia da herança de Isaque. Abraão ficou angustiado com as palavras de sua esposa e buscou orientação de Deus. Deus disse a Abraão para não ficar angustiado, mas seguir as instruções de sua esposa. Deus assegurou a Abraão que a descendência viria por meio de Isaque e que Ismael também seria pai de uma grande nação.
Na manhã seguinte, Abraão conduziu Agar e Ismael para fora. Ele deu-lhes pão e água e os enviou em seu caminho. Os dois vagaram no deserto de Beersheba até que a água de Agar acabou. Em um momento de desespero, Agar chorou. Deus ouviu a voz do menino, e um anjo do Senhor confirmou a Agar que Ismael se tornaria uma grande nação, embora vivesse de maneira conflituosa. Nesse momento, uma fonte de água apareceu, salvando-lhes a vida. À medida que Ismael crescia, tornou-se um hábil arqueiro e viveu no deserto de Parã. Sua mãe encontrou uma esposa para ele em sua terra natal, o Egito. Em algum momento da juventude de Isaque, Deus ordenou a Abraão que oferecesse seu filho como sacrifício na terra de Moriá. Abraão e Isaque viajaram por 3 dias, até chegarem ao monte que Deus havia indicado. Lá, Abraão instruiu os servos a permanecerem enquanto ele e Isaque prosseguiam sozinhos até o monte. Isaque carregava a lenha sobre a qual seria sacrificado. No caminho, Isaque perguntou a seu pai onde estava o animal para o sacrifício, ao que Abraão respondeu: Deus providenciará um cordeiro para o sacrifício. Quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, o anjo do Senhor interveio. Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, o qual sacrificou em vez de seu filho. O lugar foi posteriormente chamado de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Pela sua obediência, Abraão recebeu mais promessas de numerosos descendentes e prosperidade abundante. Após esse evento, Abraão foi para Berseba. Após a morte de Sara, Abraão a enterrou na cova dos patriarcas, também conhecida como a Cova de Macpela, perto de Hebron. Ele havia comprado esse local, juntamente com o campo adjacente, de Efron, o Hitita. Após a morte de Sara, Abraão tomou outra esposa, uma concubina chamada Quetura, com quem teve 6 filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. De acordo com a Bíblia, como seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações, Abraão é considerado o ancestral de muitas nações mencionadas na Bíblia, incluindo os israelitas, ismaelitas, edomitas, amalequitas, cenezeus, midianitas e assírios. Além disso, por meio de seu sobrinho Ló, ele também tinha parentesco com os moabitas e amonitas. Abraão viveu para ver seu filho Isaque se casar com Rebeca e testemunhou o nascimento de seus netos gêmeos, Jacó e Esaú. Ele faleceu aos 175 anos e foi enterrado na cova de Macpela por seus filhos Isaque e Ismael. Vamos entender o legado e importância de Abraão nas 3 principais religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. No judaísmo, Abraão é considerado o patriarca da aliança, representando a relação especial entre o povo judeu e Deus. Ele é visto como o fundador da fé judaica e é chamado carinhosamente de nosso pai Abraão. Sua história é lida nas porções semanais da Torá. No cristianismo, Abraão é elogiado pelo apóstolo Paulo como o protótipo da fé em Deus, que precedeu a lei de Moisés, tornando-se um exemplo para todos os crentes, tanto judeus quanto gentios. No Islã, Abraão é reconhecido como um elo na cadeia de profetas que começa com Adão e culmina em Maomé. Ele é altamente respeitado, e sua história é um componente fundamental da fé islâmica. Na tradição judaica, há também algumas histórias fascinantes sobre a vida de Abraão. Disse que ele estudou na casa de Noé e Shem para aprender sobre os caminhos de Deus. Ele desafiou a idolatria de sua época, partiu de sua terra natal e, mais notavelmente, foi resgatado milagrosamente de uma fornalha ardente após quebrar os ídolos dos caldeus. Além disso, Abraão é conhecido por sua hospitalidade e generosidade, acolhendo viajantes e estranhos e ensinando-lhes sobre Deus. Ele é lembrado em orações e referências em todas as 3 religiões, representando um importante ponto de união entre elas. Abraão é considerado o pai de muitas nações, e seu nome está ligado a Deus em uma invocação comum nas tradições judaicas. Abraão também é acreditado como o autor do Sefer Yetzirah, um dos livros mais antigos de misticismo judaico. Na tradição judaica, disse que Abraão enfrentou 10 testes por ordem de Deus, sendo o mais famoso deles o sacrifício de Isaque, embora os outros 9 não sejam especificados na Bíblia. No cristianismo, Abraão é reverenciado como um profeta a quem Deus escolheu para se revelar e com quem Deus iniciou uma aliança. O apóstolo Paulo declarou que todos que acreditam em Jesus, cristãos, estão incluídos na semente de Abraão e são herdeiros da promessa feita a Abraão. Abraão é elogiado por sua fé inabalável em Deus, que está ligada ao conceito de que aqueles que têm fé no poder salvador de Cristo fazem parte da aliança da graça.
Ao longo da história, líderes da Igreja, seguindo o exemplo de Paulo, enfatizaram Abraão como o pai espiritual de todos os cristãos. A Igreja Católica Romana, a maior denominação cristã, chama Abraão de Nosso Pai na Fé, na oração eucarística do cânon romano, recitada durante a missa. Ele também é lembrado nos calendários de santos de várias denominações. A Igreja Ortodoxa Oriental o comemora como o justo patriarca Abraão, com 2 dias de festa em seu calendário litúrgico. Alguns teólogos cristãos igualam os 3 visitantes à Santíssima Trindade, vendo em sua aparição uma teofania experimentada por Abraão. Abraão é, sem dúvida, uma figura de grande importância e reverência nas 3 principais religiões monoteístas do mundo. Sua história continua a inspirar e unir pessoas de diferentes crenças. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Continuem conosco para mais histórias intrigantes dos personagens bíblicos. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.